Amigos, está no ar o programa Encontro com a Justiça. Vamos dar início hoje a uma série de entrevistas com os candidatos à administração do Tribunal de Justiça no biênio 2023-2024. Vamos entrevistar os candidatos à presidência do Tribunal, a Corregedoria Geral de Justiça e a direção da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Acompanhe conosco a entrevista de hoje. O nosso primeiro entrevistado é o Corregedor Geral de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso é Corregedor Geral de Justiça, foi diretor da Escola da Magistratura e hoje nos dá a honra de abrir esta série de entrevistas, sendo o primeiro a ser entrevistado pelos nossos entrevistadores. No dia de hoje, a advogada Alessandra Santos, advogada, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, diretora da CAARGE, presidente da Servem, a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Uma advogada muito atuante, muito presente e que nos dá a honra de fazer parte do nosso programa no dia de hoje. O Dr. Vinícius Esperança, antropólogo, psicoterapeuta, professor universitário, filósofo e doutor em sociologia. E o nosso grande colega, ilustre amigo, desembargador João Batista Damasceno, da 24ª Câmara Civil, doutor em ciências políticas. A apresentação é do desembargador Ciro Darlan e eu começo perguntando ao nosso candidato. Desembargador Ricardo, por que Vossa Excelência quer ser presidente do Tribunal de Justiça? Antes de falar, quero cumprimentar a todos, Ciro, a todos os entrevistadores. É uma honra para mim comparecer e contribuir um pouco para esse canal e também ter a oportunidade de mostrar e compartilhar com todos as minhas ideias e ideais. Ciro, você me permita lhe chamar mais informalmente, somos já bem antigos aqui e fica mais tranquilo para ser um bate-papo. Uma conversa. É uma conversa. Por que eu quero ser presidente do tribunal? Na verdade, isso é um sonho antigo. Eu sou magistrado há 34 anos. Eu nunca escondi de ninguém que um dia eu desejava isto. E pautei a minha carreira sempre em busca disso. Não, hoje eu diria, com certeza, talvez no início da minha vida pessoal, né, da minha vida funcional, aliás, fosse um pouco de vaidade. De chegar, tenho família que tem magistrado, meu pai também foi magistrado, talvez isso tenha me despertado esse interesse. Mas a maturidade vem e nós vamos vendo que nós não temos o direito de reservar para nós todas as conquistas. Se nos foi dada essa grande oportunidade de chegar onde estamos, nós temos que compartilhar isso. E hoje eu vejo que na condição de presidente, já na condição de corregedor e até de diretor da Escola da Magistratura também, mas especialmente já de presidente, eu acho que nós temos muito a fazer. Não só pela justiça, como também em prol da comunidade, da sociedade. Porque, tal qual uma empresa hoje moderna tem o seu compromisso social, eu acho que também aqui nós temos essa vertente, temos que estar compromissado com o que hoje a sociedade exige do Poder Judiciário e também outras áreas. Então, hoje não é por vaidade. Eu não preciso ter mais um retrato pendurado na parede. Não é isto que me leva, ao contrário. Essa função, ela só vai me trazer realmente mais trabalho. Vai me privar do contato familiar durante 2 anos,
Já sou privado hoje como corregedor, mas vai me trazer uma satisfação íntima de retribuir aquilo tudo que eu recebi, né, de Deus. Né? Suas metas principais, por exemplo, dizem, e o CNJ afirma isso, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o mais operoso, é o mais produtivo. Isto é uma imagem qualificadora que vem do Conselho Nacional de Justiça. Mas essa não é a imagem do jurisdicionado, dos advogados. O que o senhor pretende fazer com relação a esse estar a serviço da população? Bem, o programa de gestão que eu remeti a todos os desembargadores, aliás, pela primeira vez, eu não remeti só aos desembargadores, eu remeti a todos os juízes e mais, remeti a todos os servidores. Nunca teve um candidato, e os colegas podem verificar isso, que tenha remetido o seu projeto de governo aos servidores. Eu o fiz, não na totalidade, mas nos pontos de interesse dos servidores, naquilo que interessava aos servidores. E por quê? Porque eu tenho essa atenção, eu acho que o judiciário não se faz só dos seus membros, dos magistrados, mas se faz num todo, né? Servidores e, vamos chamar assim, os agregados, né? que estão por fora e que dependem de nós. Você falou quais são os meus projetos. Eu tenho hoje assentado no plano de gestão 3 grandes metas, porque também acho que aquele que se apresenta com vários planos de ação ao mesmo tempo, acontece que não dá conta de nada. Então é melhor que tenhamos talvez um número mais restrito, mas que realmente se possa fazer alguma coisa. Então, o primeiro dele é o aspecto institucional, né? É consolidar conquistas que nós temos, buscar outras tantas que ainda precisamos verificar. Né? Temos um outro plano de gestão administrativa, de reformar administrativamente o tribunal. O tribunal hoje, eu costumo dizer, é um paquiderme. Ele anda devagar, porque a última reforma administrativa que foi feita foi centrada ainda de uma época em que era o papel, o processo era de papel, o mundo virtual não estava aí. Hoje nós temos que reformular para trazer economicidade. O que eu digo é o seguinte: hoje talvez nós não precisamos talvez de tantos servidores, podemos ter um número menor de servidores e podemos com isso proporcionar aos que estão melhores condições de trabalho. Não precisamos de imensidão de espaço. Se nós formos ao primeiro grau, as secretarias, as serventias estão vazias, porque o processo é físico. Então podemos com isso... Eletrônico, né? Eletrônico. Aí podemos com isso reformular esses espaços para gastar menos luz, com prédios que estão de fora, gastos com aluguel. Então podemos trazer isso tudo para cá. Então, uma grande reforma administrativa. E, por fim, a grande reforma tecnológica. Eu quero botar o tribunal, né, vamos chamar assim, no primeiro mundo dos tribunais. Investir maciçamente na informática. Inteligência artificial. Nós podemos fazer isso, gente. Tem tribunais que já estão fazendo, não é nada difícil. Existe o CNJ, dá programas para isso, tem tribunais que já estão a passos à frente do nosso, que a gente pode pegar lá com economia e trazer para cá, desenvolver. Então, isso precisa de vontade. Doutor Ricardo, deixa eu fazer você falou uma questão que eu achei muito relevante, essa questão, hoje o processo é eletrônico, já não se demanda espaço físico, né? A realidade é outra, mas o trabalho não diminuiu, né? Muito pelo contrário, né? Antes o advogado ia ao fórum de 11 até às 17 horas, protocolar a petição, hoje se protocola 24 horas por dia.
né? Agora, a primeira instância, igualmente, ela continuou recebendo, assim como a segunda instância recebe muito, a primeira instância também recebe. E tem uma falta de juízes. Assim como faltam os serventuários da primeira instância, né? Acabei de mostrar para o senhor ainda há pouco aqui, um lugar que tem uma servidora. Ela está com uma doença e não pode sair porque não tem outra para colocar no lugar dele, ou pelo menos não arranjaram, colocar no lugar dela, eles não arranjaram. Mas sobram servidores da segunda instância. Eu estou no 29º ano da magistratura, há 7 anos, né, atuando da segunda instância, primeiro como juiz de direito, como JDS, e há 1 ano como desembargador. A vida do segundo grau, a vida no tribunal, é uma maravilha, né? Eu penei 22 anos na primeira instância, eu sei o que é a primeira instância. Agora, sobram servidores no tribunal. Tem mais órgãos administrativos, acho que talvez eu esteja exagerando, mas talvez não com tanto exagero, sobram órgãos não jurisdicionais nesse tribunal. Assim como faltam juízes, mas sobram juízes auxiliares, né, na administração, os serviços que poderiam ser feitos por serventuários. Nessa reordenação que o senhor vai fazer, nessa priorização, que sempre é prometida a primeira instância, o senhor acha que é possível devolver um bocado dessa turma, desses serventuários, que, né, flanam na segunda instância do tribunal, devolver a primeira instância para trabalhar, assim como reduzir o número de juízes afastados da função que lhes é própria, que é julgar, né? Alguns, inclusive, ao longo do senhor conhece isso, não vou precisar falar nome, que passaram a vida, fizeram a carreira como juízes auxiliares, sem nunca ter exercido de fato a jurisdição. O senhor acha que é possível mexer nisso? Ou é uma caixa de marimbondo muito grande para botar a mão? Eu não acho que seja uma caixa de marimbondo, não. Eu acho que precisa ter alguém que realmente, com coragem, com estudo, possa enfrentar isso. Meu amigo Damasceno, este é um ponto que você tocou. Realmente existe um excesso de servidores do segundo grau, não tenha dúvida. O que eu fiz na corregedoria, quando eu cheguei, não havia plano de lotação. Se eu quero saber quantos servidores, porque ainda não tinha chamada de concurso, né? E eu com total carência de servidores no primeiro grau. Então, quero que se faça um estudo de lotação e fixe, vamos dizer, cada setor quanto precisa. Porque senão fica em aberto, cada um resolve trazer. Isso não pode. Então, nos meus planos, nós vamos fazer um estudo de lotação para saber exatamente qual a necessidade no segundo grau de servidores em cada setor administrativo. Porque se deixar aberto, nós nunca vamos resolver esse problema. Tá? Eu tenho que o primeiro grau, que é a porta de entrada, é o retrato da justiça. Então, ali nós temos que dar toda a atenção. A atividade fim nossa é julgar, prestação jurisdicional. Não estou dizendo que existem outras atividades que depois, se tiver oportunidade, certamente nós vamos falar sobre projeto de sustentabilidade, etc. e tal, que eu acho que é importante para o tribunal, mas a atividade fim é julgar. Então, isso é como se fosse uma indústria que tem que ser preparada para que o produto final seja a sentença, seja o acórdão. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, o gabinete de um juiz tem que estar muito bem estruturado, porque ele precisa ter uma boa estrutura para ele poder prestar a jurisdição. Acho que o gabinete de um desembargador tem que estar muito bem estruturado, porque ele precisa daquilo para prestar a jurisdição. Agora, o entorno, por exemplo, será que a gente precisa de tantos departamentos, tanto isso na administração? É essa reforma administrativa, desembargador, que eu estou estudando. Já comecei a estudar. Entende? O atual presidente, o desembargador Henrique, nisso ele foi muito gentil comigo. Tá? Ele permitiu que eu tivesse contato com todos os diretores, ouvisse, para que a gente pudesse entender o tribunal e depois planejar. 2 anos é muito pouco. Então a gente já tem que chegar com planejamento, pensando no que vai fazer. Então, realmente, o que eu constatei? Hoje nós temos órgãos aqui no tribunal que se sobrepõem. 2 órgãos, 3 fazendo a mesma coisa. Temos setores, eu não vou me permitir não citar o local,
Mas nós temos um setor aqui que é necessário, mas que porque que nós verificamos a existência de quase 80, entre terceirizados e servidores, 80 pessoas, e que nós nos perguntamos assim, mas para que tanto para fazer isso? É tudo digital hoje. Enquanto isso, o primeiro grau está precisando de servidores. Então, a nossa ideia é realmente, com essa reforma, enxugar a máquina, no sentido de que realmente ela tem que funcionar pensando que o processo hoje é digital e aquilo fixar uma lotação e aquilo que se constituir, vamos chamar assim, a sobra, ir para o primeiro grau. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, gostaria de saber o que o senhor pretende fazer com relação à igualdade de gênero, à igualdade racial aqui no nosso tribunal. Muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo, porque nós estamos, nessa reforma administrativa, nós estamos elevando a status de secretaria-geral. As atuais, hoje nós temos diretorias gerais. Então, nós estamos propondo que elas, apenas uma mudança de denominação, elas passem, em vez de ser diretorias gerais, secretarias gerais. E estamos elevando hoje o que é um departamento de sustentabilidade e acessibilidade ao status de secretaria-geral. Neste departamento, nesta secretaria, futura secretaria-geral, nós vamos ter tanto a parte de acessibilidade, quer dizer, voltada, o que eu quero, e a parte de sustentabilidade, que ela se centra a gente pensa que sustentabilidade é só ambiental, mas não é. Nós temos outros aspectos, né? Social, pelo menos mais 3 aspectos. Então, nós estamos elevando essa secretaria para isso. Hoje, na Corregedoria, eu criei, ano passado, um canal em que a servidora, por exemplo, assediada por servidores, eu não posso criar para fora, né? Porque fora existem outros organismos que tratam disso. Então, eu quero amparar a servidora que sofre assédio moral do seu colega, do seu chefe, então, nós criamos e vamos levar isso para o tribunal todo. É um amparo que que nós começamos a fazer na corregedoria, restrito ao primeiro grau, porque o corregedor não tem atribuição para o segundo grau, mas que, em sendo presidente, eu vou levar isso tudo para todo o tribunal. Eu tenho muita preocupação com toda forma de discriminação. Tanto hoje mesmo, eu estava pela manhã, sentado no meu gabinete, redigindo uma mensagem às mulheres desembargadoras, apenas para esclarecer a elas do meu compromisso com a desigualdade de gênero, com a questão racial, os preconceitos. Nós só tivemos uma, né, desembargadora negra no nosso tribunal. Os preconceitos de raça, de gênero, até de religião. Que a gente tem. Existe uma série de preconceitos. Isso hoje é uma grande preocupação minha, e eu acho que nós não... Minha, acho que de toda a sociedade. Mas, senador, o ouvidor, né, essa função que nós temos aqui, normalmente é um juiz que é designado. Né? As injunções internas, eu já vivenciei isso, viu a saia justa, né, que a colega ficou, quando chegava questões internas, né, aquela juíza e... na época do fato que eu presenciei. Não seria melhor termos um ouvidor externo que teria maior independência para ouvir? Né? Ouvidoria é para ouvir apenas. Né? Ouvidoria não é algo correcional, não é algo disciplinar. Né? Ouvidoria é para ouvir. Para ouvir, não seria melhor, né, um agente externo que teria maior independência e não estaria sujeito às injunções, né, das relações internas do poder? Mas eu ainda não tinha, confesso que a primeira, agora que está me chegando essa sugestão, não tinha ainda pensado nisso, mas é uma coisa a se considerar. O que o senhor pode saber é o seguinte,
Se o senhor continuar me chamando de senhor, eu vou passar a chamá-lo de Vossa Santidade daqui a pouco. Até que já falou de religião, é um homem religioso, então... Eu não estou lhe chamando de senhor, porque o senhor começou a me chamar de senhor. Vou chamar de Ricardo, então. Que no início eu disse ao meu amigo Ciro pela informalidade, mas aí a primeira pergunta, você me chamou de... Aí eu te corto, ele está querendo que eu trate formalmente. Tá bom, então vamos voltar em Ricardo, eu vou chamar de você que nós somos colegas. Vamos descer do altar, porque aqui não tem nenhum Deus embargador. Exato. Então, Damasceno, eu não tinha pensado nisso, mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, quer dizer, você me conhece, entende? Eu sou uma pessoa que busco o equilíbrio, talvez no passado, em alguns momentos, isso tenha fugido, não é? Nós já conversamos sobre isso. E eu, com a sinceridade que sempre tive, eu não deixei de falar o que eu pensava. Exato. Isso foi muito bom, porque a vida é assim. Ninguém é dono da verdade. A minha mulher diz assim, mas você muda muito. Às vezes pensando, graças a Deus, porque já pensou uma pessoa que não muda, que passa a vida inteira, então a vida vai te proporcionando, revisão. Então hoje eu estou muito mais comedido, muito mais tranquilo, né, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, mas eu não tinha pensado nisso. Confesso que eu vou parar para discutir sobre isso, né? Porque pode ser realmente que em certos momentos possa haver um comprometimento de isenção, de chegar, de procurar E próprio constrangimento, constrangimento de chegar. Um colega. Nós, juízes, precisamos muito de psiquiatras. Vamos ouvir um aí. Desembargador, o senhor foi diretor-geral da Emerge no biênio 2017-2018 e o senhor promoveu forte investimento em tecnologia e houve um aumento de público, né, na Emerge. Como o senhor pretende levar essa experiência, né, para abrir as portas do tribunal, trazendo mais acesso à justiça? Como o senhor vai produzir essa maior democratização da justiça como possível presidente do tribunal? Veja bem, você tocou no ponto, quando eu cheguei na Emerge, a Emerge era muito assim, fechada, não havia, eu desenvolvi para os recursos daquela época, que existia com 5 anos, e ela teve um boom, né, de público, foi uma coisa que foi muito notada naquela época. O mesmo eu pretendo fazer aqui no tribunal, né, em todas as áreas, na área cultural. Né. Bem, primeiro, investir em tecnologia o maior possível, né? Mas investir em tecnologia tanto para proporcionar aos julgadores, como eu disse, que é a atividade fim nossa, um maior, vou usar a palavra conforto, um maior conforto, porque hoje nós podemos usar a inteligência artificial para uma série de coisas, demandas repetidas, que a gente, por exemplo, medicamentos, coisas desse tipo. A inteligência artificial, se nós já tivéssemos esses processos todos, poderia nos ajudar. Mas me parece que você quer saber como isso vai proporcionar, quer dizer, uma melhor prestação mais rápida. Temos a parte de conciliação e mediação. Hoje a PUC a PUC na atual gestão, o presidente Henrique, ele já foi contratado para desenvolver um programa de inteligência artificial que possa favorecer a mediação de forma mais rápida. E esse projeto, eu já estou conversando hoje, quem toca é o desembargador Cury, né, que está no PMEC, se ele pode ser estendido exatamente para outras áreas que forem identificadas pelo tribunal. Na área, por exemplo, de cultura, eu pretendo mudar um pouco a trilha que o tribunal toca hoje. Porque eu acho que eu sou a favor da cultura, defendo e tudo, mas eu acho que a gente tem que procurar aqui ter uma atividade que possa fazer um link com a de justiça, né? E não desenvolver projetos que às vezes não têm absolutamente nada a ver com a nossa área. Tá? Então, eu pretendo, por exemplo, desenvolver, que já teve no passado, mas eu acho que isso parou,
desenvolver projetos que possam trazer o estudante para dentro do tribunal, né? De qualquer classe social, mas porque eu acho que isso é importante, esclarecer para qualquer estudante, informação, agora, especialmente o carente. O tribunal fornecer meios de trazer e tornar essa atividade de vir ao tribunal, de conhecer o nosso museu, de participar de uma audiência simulada, de conhecer, antigamente nós tínhamos aquelas figuras, Rui Barbosa, né? Isso tudo acabou. Quer dizer, voltar com aquilo, quer dizer, uma coisa que vai proporcionar esse interesse ao tribunal. Então, nós precisamos fazer, por exemplo, algumas reformas de auditórios para que possa receber com maior conforto essa comunidade. E está aberto instruir aos nossos magistrados, aos nossos servidores, porque nós temos que nos falar com a sociedade. Mas, doutor, o Brasil, o senhor colocou essa questão da conciliação e mediação. É difícil nadar contra a corrente. Isso efetivamente é uma demanda e é até hoje uma exigência do Banco Mundial, que tem recomendado isso. Documento técnico 319 do Banco Mundial. Eu não sei por que o banco quer reformar a justiça, mas quer. Mas né? Sabe que você, né, o Banco Mundial tem uma verba destinada para isso. Os interesses para a América Latina e Caribe. Não só tem o documento, mas manda o dinheiro e provavelmente deve ter algum interesse nisso. O Tribunal de Pernambuco está usando isso e o presidente de lá me disse que vai ser uma revolução. Aí que é a questão. O Brasil é hoje o país que mais cresce sua população carcerária no mundo. Já é o terceiro país com maior população carcerária proporcionalmente à sua população. Né? A quase totalidade, uma meninada negra, pobre, desdentada, semi-alfabetizada. Neste tribunal nós temos um problema que o juiz da vara de execuções penais, né, é o mesmo juiz que prende. Ele está numa ponta prendendo e na outra ponta mantendo preso. O senhor acha que é compatível isso? E essa questão prisional, né? Eu participei com o desembargador Ciro Darlan, já estive com ele algumas vezes em presídios, levando livro, né? Numa palestra que ele foi fazer na Escola Estadual Mário Quintana, né? Lá em Bangu. E tinha um projeto, nós chegamos inclusive a visitar o presidente da Academia Brasileira de Letras, que ficou muito empolgado com o projeto, que era da remissão pela leitura. Você acha que é possível implementar? Aí vai a pergunta, né? É possível implementar institucionalmente neste tribunal, né, um processo de remissão pela leitura? Já que a pessoa, já que está encarcerando, nós já chegamos aí quase com 1.700.000, indo para 800.000 presos no Brasil. Né? No Rio de Janeiro, né, tem quase 10%, 60 mil, né? 8% dessa população. E que é colocada lá, né, para poder aprender as artes, né, aprimorar na arte, né, do que fez ou do que deveria, do que dizem que fez. Então, acho que é possível ocupar a parcela dessa população em algo tão relevante quanto a remissão pela leitura, a leitura e a remissão por meio dela? Presidente Ricardo, essa pergunta merece uma reflexão e nós vamos fazer um pequeno intervalo. E na volta, o senhor vai responder essa pergunta aí, que a população precisa muito da voz da justiça, é um dos problemas mais graves da sociedade brasileira. Então, 5 minutos de intervalo, voltamos já com o encontro com a justiça. Você sabia que estados e municípios podem requisitar o uso de forças federais durante as eleições? As tropas podem ajudar a garantir a liberdade do voto e a normalidade da votação e da apuração, assim como auxiliar no transporte das urnas eletrônicas. Para isso, os tribunais regionais eleitorais devem enviar um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral. No TSE, os ministros analisam os pedidos em sessão plenária. Se a solicitação for aceita, as cidades podem contar com o reforço de tropas federais durante a eleição. Eleição
Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é um extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Quer tirar o título de eleitor, mas não sabe por onde começar? Vamos lá. Primeiro, separe os documentos necessários: comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto e certificado de quitação de serviço militar. Mas atenção! Essa exigência vale apenas para homens que têm entre 18 e 45 anos, tá? Você também vai precisar tirar uma foto selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto. Separou tudo? Entre no site tse.jus.br e vá até a aba Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Título Eleitoral e em Tire seu título. Desça a barra de rolagem até a opção Iniciar seu atendimento remoto. Selecione o estado e na opção Título de Eleitor, escolha Não Tenho. Preencha os campos, anexe as fotos obrigatórias e confira os dados pessoais. Tudo muito rápido e fácil, né? Eleições 2022. Na hora de votar, atenção com a ordem dos cargos. Primeiro, você escolhe a deputada ou o deputado federal. São 4 dígitos. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. São 5 dígitos. Depois você escolhe senadora ou senador. Aí são 3 dígitos. Governadora ou governador, 2 dígitos. E por fim, seu voto para presidente da República, também com 2 dígitos. Para ajudar a lembrar, leve uma colinha com os números das suas candidaturas. Uma novidade: depois de digitar cada cargo, a tela da urna fica 1 segundo parada para você revisar seu voto. Você pode corrigir ou confirmar. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Sim, mas eu estava perguntando ao senhor, antes do intervalo, sobre o processo, institucionalizar o processo de remissão da pena pela leitura. O que o senhor acha disso? Veja bem, Damasceno, eu posso dar assim, uma opinião pessoal, tá? Porque eu acho que nós temos que ter dar uma opinião pessoal e também falar sobre o que é possível fazer na esfera da presidência a respeito da área criminal. Bem, hoje nós temos uma situação que evidentemente notória, crítica, né? A violência, uma população carcerária imensa, né? Milícias, e que nos preocupa muito. Né? Eu acho que nós temos que pensar realmente sobre a necessidade de manter uma vara de execução só ou desdobrá-la em mais de uma para setorizar. Isso não é um compromisso, isso é um estudo que eu não quero que digam aqui, mas você falou que vai... Não, são situações que nós temos que pensar. 2, nós temos aí a justiça restaurativa, que aí o tribunal pode entrar firme, né, e eu pretendo, nessa área, que aí é da atribuição da presidência, realmente a gente poder atuar. Quanto a essas, existe um nome técnico que está me faltando tempo, que pela leitura, por outras... Remissão pela remissão, leitura. Remissão. Se estiver na lei, previsto na lei essa possibilidade, Está. Eu acho que nós temos que adotar, nós temos que garantir, não só ao preso, mas a qualquer cidadão, os direitos que a lei prevê. Tá? Se não gostamos ou não é problema nosso. Nós somos julgadores, nós temos que aplicar a lei. Quem tem que mudar? Mas a gente ouve de ambos os lados, preso, não sei o quê. Quem tem que mudar são os legisladores. Nós temos que aplicar a lei. Mas se existem direitos a serem garantidos, nós temos que dar. O juiz da causa, o juiz competente, tem que verificar isso. Zé, na pergunta do Damasceno, ficaram alguns claros aí importantes para que o futuro presidente responda. Há 10 anos, nós não temos um juiz natural na vara de execuções penais. Há 10 anos é um juiz de bolso de colete. O presidente escolhe, se quiser tirar, tira. Se não lhe agradar, tira. Isso não é exatamente o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, o jurisdicionado tem que saber quem é o seu juiz natural. E não quem é o juiz de confiança do presidente. Isso está há 10 anos lá. Então, isso é uma providência que o futuro presidente do tribunal pode e deve corrigir. Né? A outra questão que também o senhor assumiu um certo compromisso assim, doutrinário, que é a correção dessa injustiça racial. Por exemplo, segundo o CNJ, o Tribunal, o Judiciário brasileiro é branco, conservador, homem, hétero e reacionário. Né? Como é que o presidente do tribunal pode interferir para corrigir isso? Nós temos um fundo da justiça riquíssimo, milionário, e que tem obrigação com a responsabilidade social. Então, que tal, é uma proposta que eu faço, para o senhor pensar, que tal financiar com o fundo do judiciário estudantes negros e pobres para poder dar um pouco de igualdade racial ao nosso Tribunal do Rio de Janeiro? O fundo do judiciário financia tanta coisa, financia cadeia, financia delegacia, financia presídio. Por que não pode financiar estudantes negros e pobres para ingressarem na magistratura do Rio de Janeiro? Seria um gol de placa se o futuro presidente do tribunal assumisse esse compromisso. Eu não vou assumir publicamente, porque eu não sei se temos base legal para isso, porque o fundo é para custeio. Custeio, ou seja, pagar o que nós precisamos, né, para manter o Poder Judiciário. Se paga a bolsa de estudos para filho de juiz,
pode pagar para estudantes negros e Mas pobres. escola da Mas, magistratura? eu não sei, isso Sim. daí é uma informação que eu estou recebendo agora, eu não tenho certeza se isso ocorre. Se ocorre, pode ter certeza que comigo vai acabar. Mas e a escola da Entende? magistratura? Não vai, eu não tenho a certeza. Eu não quero, veja, eu não quero nada mais além disso. Minha carreira administrativa termina com a presidência, se eleito for. E terminará com a corregedoria se eu não for eleito presidente. Não vou me aposentar, pretendo ir até o final, talvez, seus 75, mas sem mais injunções com cargos nem nada. Não tenho vontade de ir para o TRE, não tenho vontade de ir para nada, ou seja, termina ou agora, se eu perder, em termos administrativos, e termina com a presidência, se for. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, tem outros que precisam ter oportunidade. Bem, então, qualquer prática nesse sentido, porque paga, eu não sei, eu não conheço, nunca ouvi falar, estou ouvindo agora, mas se existe qualquer tipo de coisas desse sentido, pode ter certeza que se acabará. Entende? Não tenho receio de perder voto, não tenho nada, acho que é um caminho que, se for, eu vou fazer o que é correto. Às vezes os meus juízes auxiliares dizem assim, mas desembargador, o desembargador fulano de tal está pedindo isso ou aquilo. O senhor vai atender? Eu digo, há coisas que você pode atender. É uma funcionária que quer ir, agora mesmo você me falou sobre uma funcionária, numa situação peculiar, são outras coisas que você não pode atender. E eu não me preocupo se eu não atender, vou perder o apoio daquela pessoa. Então, tenho certeza de que o que estiver errado vai. E tem muita doença profissional. É muito interessante isso que você falou. Você falou de assédio moral. Você se reportou. Eu acho que você queria falar de assédio sexual das funcionárias. E o assédio moral. Mas o assédio moral também. Para funcionários e funcionários. E tem muito funcionário doente. Nós não comentamos aqui suicídio de funcionário, mas oficial de justiça, notadamente oficial de justiça. Então, eu nunca vi um programa aqui direcionado a minorar, ou a curar, ou ajudar a cuidar dessas pessoas com estes problemas aqui. Não é pouco, não. Sua pergunta Esse é o mês de prevenção. Não, e sua pergunta foi ótima. No Setembro Amarelo. Foi ótima, por duas razões. Primeiro, como corregedor, eu fui o primeiro corregedor que fez pesquisa de clima ambiental. E foi uma pesquisa para saber o que os servidores sentem no seu ambiente de trabalho. Foi uma pesquisa longa, onde 1.800, eu achei até que foi um número muito bom, porque era facultativo, 1.800 e poucos servidores responderam. O que nós agora estamos fazendo é o tratamento dos dados apurados. Essa pesquisa nós vamos levar para o tribunal. Eu fiz só na esfera da corregedoria. Bem, isso vai, porque eu estou criando uma secretaria de governança, de inovação e tudo em que vai pegar toda essa área. Então nós pretendemos levar isso para o tribunal. Agora, muito interessante, porque hoje, e segunda-feira, provavelmente segunda ou terça-feira, vai estar publicado, um ato meu, exatamente o meu diretor que fez a pesquisa e tudo, ele disse, desembargador, despachei meia hora antes de vir para cá, desembargador, nós fizemos a pesquisa e agora nós estamos com um problema exatamente de identificar casos assim e que solução dá? Ele me trouxe o seguinte, eu digo, há servidores que ninguém quer, já reparou? Porque esse não trabalha, e aí fica pulando, aí vai para e ninguém parou para perguntar a ele. Aí até que um chega, dá um problema, abre um processo disciplinar contra ele. Aí vai se verificar que ele não trabalha bem, é lento, é isso, é aquilo, né? Não é porque ele quer não, porque ele está vivendo um problema pessoal, está com uma depressão. Então, o que nós vamos fazer? Nós, aquele termo de ajustamento de conduta, um TAC, a comissão de ética, que também foi criada por mim, nada disso existia.
antes. Tudo foi criado na esfera da corregedoria, na minha gestão. A comissão de ética vai chamar esse servidor e vai saber o que está acontecendo. Eu estou com esse problema, vamos começar a tratar, vamos pegar um problema de doença na família. Ele vai, evidente, que não seja albergado por uma questão, a licença que é permitida dar. Há problemas, é um filho que está com um problema, está depressivo, que está afetando ele. Ou seja, vamos chamar, identificar, vamos combinar com ele, vem cá, o que você precisa? Você não está produzindo nada. Os seus colegas, a média é de X, é de 50, você não está 0, está 1, 2. Eu vou ter que abrir um processo disciplinar. Então vamos ajustar, o que está acontecendo? Eu estou assim, então vamos ver. Olha, vamos acertar aqui, você vai começar com X, depois você vai... Ou seja, vamos acompanhar... Quer dizer, que o senhor vai humanizar o tratamento do servidor. O senhor vê como eu estou fazendo... Enquanto com a Justiça está antenado com a sua administração, porque nós estamos sabendo disso. E o mesmo estou fazendo, desde o início, com os magistrados. Desde a minha gestão, nós não abrimos processo imediato, por questões de trabalho. Tá? Então, quando o meu setor de fiscalização verifica que um magistrado, essa vara não produz nada diferente, que a comparação é com o grupo, que também não era assim. Tá? A comparação, varas cíveis no estado inteiro, quanto produzem em média? X, não, peraí, as varas cíveis daqui da capital tem um perfil, da Baixada tem outro, então começamos por aí, por identificar os grupos. Depois, por que esse juiz não está produzindo, porque essa vara não está produzindo igual a média do outro? Vamos identificar. E mudou, ou seja, antes era assim, olha só, juiz, você tem 2 meses para botar sua vara em ordem. Ninguém procurava saber o porquê. Agora, nós mudamos, desde que eu entrei. Olha só, juiz, identificamos isso assim, você não está produzindo assim. Por que você, o que está acontecendo? Eu não tenho funcionário, eu estou com um problema familiar, eu estou isso. Nós vamos fazer um plano, ou seja, a corregedoria vai planifica para ele e dá a eles soluções para ele ultrapassar isso. Falta de funcionário, a gente dá o grupo de apoio, chamado GEAP. Tá? Então, para botar em ordem a casa. E aí nós vamos dando a ele, vamos acompanhando durante 3 meses. Ele tem que dar uma solução, ele tem que melhorar. Se ele não melhora, aí nós vamos abrir o processo disciplinar. A sindicância primeiro, te demos todos os meios, te monitoramos e falamos para você quanto você nada fez, então a solução é fazer. Então, humanizamos esse processo. Interessante. Desembargador Ricardo, voltando aqui num ponto muito bem colocado aí pelo desembargador Ciro Darlan, né? Essa questão racial, essa reparação para os negros aqui no Brasil. O senhor aí como possível presidente do tribunal, como que o senhor acha que deve ser aplicada a punição para as pessoas que se autodeclaram pardas e pretas, né? Ou seja, que tentam fraudar as cotas, né? Políticas públicas de ações afirmativas através das cotas raciais? Eu não preciso responder a sua pergunta só para isso, não. Todos aqueles que pretendem fraudar qualquer coisa têm que ser punidos. Não precisa ser só nessa área. Mas qualquer um que preste uma declaração que não corresponda à verdade, ele tem que ser punido. Ele não... Então, um candidato, por exemplo, a juiz, a promotor, a defensor, que se declare, por exemplo, negro, não o sendo, ele já começou mal. Ele não pode integrar uma carreira para a qual se exige total probidade. Entende? Então, eu não tenho pena, nesse aspecto eu não tenho. Tenho pena daquele que foi desprovido. Ele não teve acesso
aos meios, e aí ele precisa de auxílio. Agora, aqueles que tiveram todo o auxílio, tiveram uma família que estudaram e que usam desses artifícios, esse não. Esse Uma corrupção, uma né? corrupção, Uma corrupção, exatamente, uma fraudar corrupção. ali, ou nas instituições, Exatamente. ou então nos concursos públicos, né? Agora, essa questão, né, nós temos esse problema do ingresso, né, já tivemos esse problema em vários lugares, as universidades, os tribunais, os concursos públicos, as instituições em geral. E temos, depois do ingresso, a questão das progressões. O Tribunal de Justiça de São Paulo adota o critério da antiguidade para aferir merecimento. O tempo de trabalho, né, na entrância que denota, que explicita o merecimento. No Rio de Janeiro nós temos a perversa prática da lista prévia. E desde 2007 eu a documento. Quando preparo a lista prévia, eu vou lá e digo, futuro promovido, você fulano. Atualmente não temos, né? Essa gestão não existe. Ela está, mas nós temos quem serão os promovidos. Eu não sei como é que está a ordem ali. É a esposa não sei de quem, não, eu não sei quem. É um consenso que realmente decorre de qualquer... Sim, mas a lista prévia também era consenso. E era um consenso tão fechadinho que fazia a lista e eu descobria e protocolei todas. Né? E nunca errei a ordem, tá? Numa entrevista que eu dei uma vez, veio um jornalista e falou assim, como é que você sabe disso? Eu tenho uma bola de cristal. Né? Eu antecipei com 2 anos, né, a promoção. Nós não poderíamos pensar nisso, a exemplo de um tribunal grande, como é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que adota atividade para aferir merecimento. Nós não poderíamos adotar isso no Rio de Janeiro para acabar com essa corrida ao ouro, que cotovelando o outro para ser promovido? Não vou fugir da sua pergunta. Mas se quiser mudar de assunto, porque eu sei que isso é um negócio complicado aqui dentro. Não, para mim não é complicado, até porque eu vou divergir de você, né, sobre isso. Eu, ao contrário. Eu defendo, eu sei que constitucionalmente isso não é possível, mas eu acho que as promoções deveriam ser todas por mérito, desde que o mérito fosse realmente aferido. O que o São Paulo realmente é assim. Eu estava conversando com o presidente de São Paulo e ele me falou, Ricardo, não tem jeito, tem que ser assim. É um tribunal imenso, com quase 400 desembargadores, não sei quantas intrâncias. Agora, preste atenção, se as promoções forem só por antiguidade, olha que beleza. O juiz, que não produz nada, ele vai ficar confortavelmente, não tem esforço nenhum, porque ele sabe que numa determinada hora ele vai ser promovido. E desde quando o esforço é critério para a promoção do merecimento? Deixa só eu completar. Ora, eu sei, o grande problema da promoção por mérito hoje é exatamente os vícios que ela tem. Entende? E aí entra a política, entra o fulano, que tem o nepotismo. O nepotismo depende, porque eu sou filho de desembargador e considero que a minha promoção foi muito justa. Mas não é só a sua, não. Entende? Custódio era filho de desembargador e foi muito justo. Eu posso elencar aqui um grupo de parentes que não... Agora, hoje também... nós estamos vendo uma mudança. Aqui no próprio tribunal, porque eu faço parte do órgão especial e realmente nós temos rechaçado muitas promoções, muitas pessoas que querem, aproveitando-se desses contatos, né, de parentesco, disso, daquilo, ou outro. A gente tem... Da última promoção, teve candidato do governador, teve candidato do prefeito. Aí já é o quinto. Eu não posso falar sobre isso. E tudo. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, agora nós estamos na lista, provavelmente será desembargadora, que é a mulher de um desembargador. Isso é uma juíza que é reconhecidamente no Brasil inteiro, talvez seja a maior especialista em violência doméstica. Ou seja, exatamente. Então, seria injusto ela não ser só porque ela é esposa de um desembargador. Ela tem um trabalho belíssimo. Entende? Então, não é o fato de ser parente que vai... Agora, eu sempre achei... O grande problema do mérito é você encontrar o equilíbrio, saber
saber exatamente, olha, esse merece, esse não merece. Enquanto isso não ocorre, vai ter essas distorções. Aí eu vou discordar de você, cara. Eu sou um magistrado de 29 anos. Eu vou pegar aqui o exemplo do Ciro Darlan. Ninguém trabalhou mais pela infância e adolescência neste país. Eu não conheço nenhum juiz deste país que tenha feito o que o Ciro fez. Está aí um bom exemplo, que concorria por merecimento e só foi promovido por antiguidade. Então não é a operosidade que determina o mérito. Por isso que nós dependemos dos nossos critérios subjetivos para os comportamentos, vai ficar complicado. Por isso que nós precisamos da lei, de algo que seja externo, para poder e nós vamos dar os nossos 10 minutos restantes para você falar com os telespectadores do Encontro com a Justiça, falar com os nossos colegas eleitores da próxima eleição, porque esse programa vai ter repercussão internamente e externamente. Então eu queria que você dedicar a você esses últimos 10 minutos para você se dirigir a todos nós, juízes, que esperamos que a próxima administração seja tão boa ou, sobretudo, que seja ainda melhor do que a atual, que é uma boa administração. O desembargador Henrique está fazendo uma boa administração e que tudo que nós queremos é que o próximo presidente, que seja você ou que seja outro, seja ainda melhor que o desembargador Henrique Figueira. Então, com a palavra para as suas despedidas. Eu quero agradecer a todos vocês. Quando Ciro, fui convidado, confesso que eu fiquei meio temeroso. Eu digo, você massacrado. Corregedor é sempre o homem mau. Não é? Eu digo, você massacrado. Não é? Mas, ao contrário, estou me sentindo muito bem aqui entre vocês. Bom, foi uma experiência muito boa, uma oportunidade muito boa. É evidente que temos alguns posicionamentos divergentes. Aliás, aqui eu só identifiquei a promoção de merecimento e antiguidade, que é natural, evidente. Né? Ninguém é dono, eu não sei quem está certo, quem está errado, né? Mas a gente busca, eu pelo menos sempre busco nessas horas verificar quem é o melhor, quem tem mais condições, no meu modo de ver, e sempre entra o aspecto subjetivo. Mas essa oportunidade que vocês estão me dando é muito, muito boa para mim, para mostrar por que exatamente eu quero ser presidente, por que eu desejo ser presidente. Já falei que não é uma questão de vaidade pessoal, e os senhores devem ter percebido que eu tenho um projeto. Eu sei o que eu quero fazer. Eu não quero ser presidente, como eu falei, para ter um retrato na parede apenas, ou porque é a última oportunidade que eu tenho, porque vou me aposentar. Não é. Eu quero ser presidente porque eu tenho projetos. Tenho realmente, sei o que o tribunal precisa, conheço, tenho uma vasta experiência administrativa. Eu fui presidente da Comac, onde eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro grau, né? Em detalhes, já mais de 10 anos depois de ser desembargador, a gente vai se afastando do primeiro grau. Então tem uma hora que você precisa retornar para entender como está o primeiro grau. Então eu adquiri isso com a experiência na Emerge, com a experiência da Corregedoria. Isso tudo foi agregando para hoje me dar uma visão realmente macro do tribunal, saber o que realmente eu preciso para tocar essa casa de tamanha importância. Quero colocar a justiça próximo da sociedade, quero que ela realmente preste com eficiência a jurisdição, porque nós ganhamos para isso. A sociedade não é um favor da sociedade. Isso nós ganhamos o nosso salário e temos que prestar, como qualquer outro trabalhador, nós temos que prestar uma boa jurisdição. Então eu penso nisso tudo e esse compromisso, né, que nós temos também do outro lado, o compromisso com a sociedade como um todo, com a acessibilidade das pessoas à justiça, com a sustentabilidade, com o social de um modo geral, vamos dizer assim, com ações sociais. Isso é muito, muito importante. A gente tem projetos de ampliação da justiça itinerante, né, de uma série de outros projetos que eu já mandei para os desembargadores e proximamente vão receber, sob outra forma, esse mesmo projeto para que possam esmiuçar. Eu só tenho a agradecer, desembargador Ciro, por toda a atenção e o carinho com que fui recebido por todos aqui.
Muito obrigado a todos os telespectadores do programa Encontro com a Justiça. Nós já estamos no nosso 7º ano. A produção deste programa é de Celso Goulart, a direção de Frederico Kauper, o operário do audiovisual e Rogéria Cardial HTA. Muito obrigado e até o próximo programa Encontro com a Justiça.